Olá, querida irmã, querido irmão, você, caminheiro, caminheira de Emaús, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este novo projeto, a este novo tempo do nosso secretariado de Itapetininga, que são as escolas virtuais. É uma alegria imensa estar aqui com você, neste primeiro episódio, nesta primeira escola, e nós vamos conversar um pouquinho, como você pode perceber, sobre o novo missal. Conversaremos sobre o que muda nesta nova edição. Vamos conversar também um pouco sobre o contexto histórico, como surgiu esta nova tradução e fazermos um comparativo. Nós temos a primeira edição de Paulo VI da década de 70, a segunda edição que estava sendo usada até a solenidade de Cristo Rei do ano passado, 2023, porque a partir do primeiro domingo do Advento de 2023 entrou em vigência o uso da nova tradução, a terceira edição típica do Missal Romano. E antes de nós começarmos a conversar e a partilhar tudo isso, nós queremos pedir a luz do Espírito para que seja um momento de partilha muito fecunda, muito produtiva e que nos ajude a cada vez mais celebrarmos dignamente os santos mistérios de cada Páscoa semanal, de cada liturgia dominical. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Muito bem. Como nós já conversamos um pouquinho, antes da nossa oração, o novo missal ele entrou em vigência, o seu uso entrou em vigência a partir do primeiro domingo do Advento de 2023. É uma nova tradução, tem um novo design também, o livro tem um novo design, uma nova estrutura. Se vocês perceberem, fisicamente é que eu não tenho ele aqui comigo ainda, mas ele é bem maior do que essas duas edições, mas nós vamos entender o porquê que ele ficou tão grande assim, porque na sua organização foi necessário. Então acabou que é um livro robusto, então cerimoniários, acólitos, ministros que ajudam o padre no altar precisam fazer um pouquinho mais de musculação, aumenta a dose da creatina, whey protein, essas coisas para que você possa aguentar segurar o livro, porque o livro ficou bem, bem grande. E nós vamos entender o porquê que isso aconteceu, tá bom? O novo missal, ele é fruto de um trabalho que a Comissão Episcopal para a Tradução dos Textos Litúrgicos, chamada de CETEL, começou em 2002. Então, desde 2002, a CETEL vem trabalhando numa nova tradução do Missal Romano. E o que eles buscaram nessa nova tradução, nesse trabalho que durou cerca de 20 anos? Buscou revisar alguns pontos da tradução que nós utilizávamos até a solenidade de Cristo Rei, que é esta edição aqui, a segunda edição típica, e revisou também alguns sentidos das orações. Então eles tiveram um trabalho muito grande na área da eucologia. Eucologia é o estudo das orações. Euké é oração e logos é palavra, é discurso. Então o discurso da oração. Então é o estudo da estrutura textual das orações. Então eles tiveram muita preocupação de olhar para a estrutura dessas orações nesses 20 anos. Quem vai nos nortear nessa discussão é o Dom Edmar Peron. Então ele é o bispo referência em liturgia para a CNBB, ele também é membro do CETEL, ele é um dos líderes do CETEL, uma das referências, no caso, dessa comissão, e ele que nos ajuda a entender tudo isso porque ele deu uma formação para os padres do Regional do Paraná, que se eu não me engano é o Regional Sul 2 da CNBB. Então esses vídeos também estão no YouTube, ele que é a nossa referência também estão no YouTube, se você quiser procurar. Ele traz alguns pontos
que interessam muito ao público que ele está conversando, logicamente, mas que também pode interessar a você, né? Mesmo que seja uma formação específica para o clero do Paraná, também a você que nos acompanha, também pode ser muito importante, como já dito. Então, ele que vai nos nortear, ele que nos explica algumas coisas, foram nas aulas dele que eu aprendi, que eu organizei a partilha que nós faremos e que nós estamos fazendo nessa primeira escola virtual, tá bom? A instrução geral do Missal Romano, ela vai explicar que os novos elementos, né, a nova instrução para esta terceira edição, vai explicar que esses novos elementos, dentre eles, a principal novidade dessa reforma está na chamada oração eucarística. Então, a oração eucarística, ela foi, durante esses 20 anos, ela foi revisada e os bispos e os membros da comissão olharam com muito carinho, com muito cuidado para a estrutura discursiva das orações eucarísticas. Sendo a oração eucarística, a liturgia eucarística e o louvor eucarístico, que também nós podemos chamar a oração eucarística assim, o coração da liturgia, eles se debruçaram sobre os seus textos, sobre o seu discurso, sobre o seu sentido poético, porque isso também é muito válido nós já entendermos. Não existe um texto litúrgico na liturgia católica romana, não existe um texto usado para ela que não tenha elementos poéticos, certo? Como a construção de rimas muitas vezes pode ter, nós vemos isso muito forte nos lecionários, quando nós temos os salmos, as sequências, temos uma estrutura métrica, mas também a questão poética na construção de algumas metáforas ou na distribuição de algumas imagens que poetizam a fé. Isso é interessante porque a fé, ela é um elemento, né, a nossa liturgia, melhor dizendo, ela é imbuída de arte. E se ela não tem esse que é artístico, nós perdemos um elemento muito importante, que a arte ela nos favorece no encontro com o transcendente, mas também a nossa liturgia, através da arte, no caso dos textos que nós estamos conversando, a arte poética, mas vemos isso nas imagens, na nossa iconografia, ela vai ter a força do símbolo. Então, na liturgia, o símbolo ele possui uma força muito potente para nos conduzir ao coração do mistério. Então, a arte ela é fundamental para a nossa ação litúrgica e como nós estamos conversando, a oração eucarística sendo esse grande louvor eucarístico, o coração da liturgia, e tendo uma tradução, um olhar mais poético, ela também foi olhada com mais cuidado por essa comissão para a tradução dos textos litúrgicos, tá bom? E ainda a instrução geral desse novo missal vai explicar que embora os prefácios, né, as louvações, o prefácio é uma louvação, um grande poema de louvor que abre a oração eucarística. Então toda oração eucarística ela é inaugurada ou nós vamos mergulhando no que a oração eucarística vai nos apontar, nós vamos mergulhando naquilo que vai culminar na consagração, no memorial, né? Porque também podemos fazer essa relação sobre a palavra missa. A missa ela é um memorial, ela é algo que foi uma vez aconteceu no Calvário e nós fazemos memória todo domingo desta experiência salvífica. Aconteceu no Calvário e um outro parêntese que é importantíssimo. Aconteceu no Calvário, mas não parou ali. E quem fundamenta isso é a Sagrada Escritura. São Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, não faria sentido nós nos reunirmos e celebrarmos a Eucaristia todo domingo. Então, por mais que o coração seja o Calvário e nós fazemos essa memória todo domingo, nós contemplamos esse mistério salvífico de amor, Cristo não parou na cruz. Então ela é fonte de vida, acima de tudo fonte de vida e de ressurreição, tá bom? Então as louvações, todo o prefácio tem essa louvação que abre toda esta oração, que vai culminar no memorial, na consagração, na aclamação
ao memorial também. E muito embora, né, esses prefácios, essas louvações, elas tenham ganhado ao longo dos anos muitos formulários, a estrutura da oração eucarística, a estrutura dos prefácios, como nós temos até hoje, ela remete aos séculos IV e V. E também na Instrução Geral do Missal Romano nós podemos ler que eles decidiram acrescentar ao cânon romano 3 novos formulários de oração eucarística. Então, além de enriquecê-los com um grande número de prefácios, aumentou a quantidade de prefácios. Daqui a pouco a gente também já conversa um pouquinho sobre essa questão numérica. Aumentaram a quantidade de prefácios, eles também acrescentaram 3 novos formulários de oração eucarística. E que eles tiraram, né, da onde surgiu isso? Eles tiraram da cabeça deles? Não. Eles buscaram da antiga tradição da igreja, mas que foram compostos também olhando para essa tradição, olhando para toda essa história, né, como nós falamos, remete aos séculos IV e V, então eles olham para esse passado, eles bebem dessa fonte e eles compõem uma nova oração. Né? Não é uma coisa que eles tiram da cabeça deles e nós somos obrigados a acompanhar ou a usar nas nossas liturgias. Né? A nossa igreja ela não tem isso, ela não trabalha dessa forma. Também é válido nós recordarmos que a nossa igreja tem esse tripé de sustentação, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, é bebendo disso, da Sagrada Escritura, da tradição, do magistério, de toda essa história, que eles compõem essa nova oração. Porque existe toda uma doutrina, existe toda uma realidade mística, existe todo um mistério que é revelado a partir dessas orações. E é um mistério onde nós mergulhamos, é um mistério do qual nós bebemos. Então não é feito de qualquer forma, muito embora sejam formulários novos, compostos, né? Novas estruturas, novos textos, como nós já falamos. E esses novos textos e os formulários que foram ganhados, os novos prefácios que foram tirados dessa tradição antiga e que foram compostos, a finalidade é manifestar melhor, como nós estamos conversando aqui, os vários aspectos do mistério da salvação e oferecer mais, né, uma quantidade maior, mas também uma quantidade fecunda, né, oferecerem mais em questão numérica, mas também em questão de fecundidade, mais motivos para a ação de graças. Então nós temos a nossa estrutura do missal que exige, né, que existe, melhor dizendo, para que nós louvemos muitas coisas. Então esses novos prefácios trazidos da tradição, compostos do zero, né, não do zero como nós já conversamos, porque é fruto dessa fonte, desse tripé de sustentação, tudo isso em quantidade e em fecundidade serve para que nós tenhamos mais motivos, mais razões para louvarmos o Senhor. Na oração eucarística, como eu falei, uma grande louvação que é inaugurada, ou que o prelúdio é esse prefácio, certo? E são prefácios poéticos lindos, depois nós podemos até ler alguns. Seguimos, que apesar desses acréscimos que foram feitos, desses ajustes também que foram feitas, as palavras do Senhor, que são pronunciadas pelo presidente no momento da consagração, mantiveram-se as mesmas em todos os formulários do cânon. Daí nós vamos ver que tem um cânon, né, o cânon romano, que é a primeira oração, tem uma especificidade, mas as palavras do Senhor foram mantidas em todos. Nós vamos ver que tem um início ali um pouquinho diferente, mas o que Jesus falou e que o padre repete, que o padre fala no momento da consagração, mantiveram-se as mesmas em todos os formulários, tá bom? Um outro detalhe que a nova Instrução Geral do Missal Romano vai apontar para a gente é quanto ao ordinário da missa. Então,
abrindo aspas, eles falam assim: as cerimônias foram simplificadas, conservando-se cuidadosamente a substância. E eles continuam, que deixou-se também de lado tudo que foi duplicado no decurso dos tempos ou acrescentado sem verdadeira utilidade, sobretudo nos ritos da oblação do pão e do vinho, da fração do pão e da comunhão. Nós encontramos essa citação na página 7 da nossa Instrução Geral do Missal Romano. Notem bem, tudo que nós temos para a liturgia, vou pegar um exemplo da música. A música litúrgica, ela é uma música ritual. Nós chamamos de música ritual, mas nós podemos substituir por um outro termo, que é a música funcional. Ela exerce uma função, e a função dela é servir ao rito. Então, por isso que nós precisamos de critérios de escolha de repertório litúrgico, nós precisamos de critérios para a composição de canções litúrgicas. Por quê? Porque ela é uma canção funcional. Toda a eucologia, o estudo das orações, como nós vimos no começo, também precisam terem utilidades, precisam ser úteis. Por quê? Porque também exercem uma função. Se a função da liturgia é a santificação do povo de Deus e a glória de Deus, é para isso que existem esses textos, é para isso que existe toda a ação litúrgica e é para isso que existe toda a estrutura ritual da Santa Missa, tá bom? Para que cumpra com essa função, para que tenha essa utilidade, para que conduza o povo ao coração deste mistério, que é a sua santificação e dar glórias a Deus, tá? Como eu disse, o Dom Edmar, ele é o bispo referência da CNBB e é ele que nos ajuda a entender tudo isso daqui. Quando ele fez essa formação, que eu já falei para vocês com o clero do Regional Sul 2, que é o clero do Paraná, ele dividiu em 2 aulas. Então, a primeira aula, que eu até indiquei que você assista se você se interessar depois, para aprofundamento disso que nós estamos conversando, a primeira aula ele vai falar sobre a carta apostólica do Papa Francisco, a Desiderio Desideravi, que é sobre a formação litúrgica do povo de Deus. O Papa Francisco escreveu essa carta apostólica em 2022 e vale muito a pena porque também é uma carta que ela não é tão longa e a linguagem do Papa Francisco é uma linguagem muito pastoral, é uma linguagem muito fácil de se compreender. Então, todo mundo que tem acesso aos seus textos, às suas cartas, às suas encíclicas, conseguem compreender o coração da mensagem que ele quer transmitir. Nessa carta apostólica, o Papa Francisco ele reforça um axioma famoso da teologia litúrgica e o Dom Edmar ele retoma isso nessa primeira aula. Esse axioma é o lex orandi lex credendi. Numa tradução livre aqui, do jeito que nós estamos conversando, um português bem claro, o jeito que a gente reza reflete a forma que nós cremos. O jeito que a gente celebra reflete o jeito que nós cremos. A relação que nós temos com o mistério celebrado reflete a relação que nós temos com o próprio mistério. Nessa primeira aula, além desse axioma que o Dom Edmar resgatou, e reforçou, e refletiu, e repetiu diversas vezes, ele também resgata algumas coisas, alguns elementos da espiritualidade litúrgica. Por quê? Porque ele fala que sem o coração imbuído do mistério, a celebração ela vai se tornar um ritualismo vazio. Nós somos uma igreja ritual, mas nós corremos o risco de sermos uma igreja ritualista. O rito, ele nos educa. O rito, ele nos ordena interiormente. Por isso que nós temos o mesmo rito em todos os domingos para aqueles que vão aos domingos. Quem vai diariamente à missa é o mesmo rito diariamente. Por quê? Porque o rito ele vai nos ordenando interiormente. Ele vai fazendo com que o nosso caos seja cosmos, ele nos organiza interiormente. Só que nós corremos o risco de nos tornarmos uma igreja ritualista. Se o rito nos ordena, o ritualismo nos enrijece. E nós
vemos algumas realidades, pode até compartilhar depois conosco, há algumas realidades em que nós observamos um excesso de ritualismo, mas o rito em si e a mistagogia, porque quando nós falamos de rito, nós falamos de mistagogia. Né? E o que é a mistagogia? A mistagogia é mergulhar no coração do mistério. O mistagogo, o padre é um mistagogo por excelência, mas toda a equipe celebrativa e o povo de Deus, mas toda a equipe celebrativa, junto com o presidente, são mistagogos, para que esse povo de Deus mergulhe no coração do mistério. Para que cada um de nós que participamos mergulhemos, mas que o povo de Deus mergulhe mais no coração desse mistério. Eu acho que você está conseguindo me acompanhar e está conseguindo entender a minha linha de raciocínio. Quando nós somos ritualistas, nós nos enrijecemos. E aí, retomando essa provocação que eu fiz a você, você pode notar que há celebrações, há comunidades que são altamente ritualistas, mas que o rito ele é esvaziado. Você vê que a posição do copo de água do padre está corretíssima em cima da credência. Mas aquilo ali não se traduz ou não aponta o coração do mistério. Não se traduz em vida. Vou complementar, organizar melhor nossa conversa. Não se traduz em vida e não aponta para o coração do mistério. Então a gente precisa tomar cuidado, porque se nós olhamos e nós celebramos de uma maneira ritualística, um ritualismo vazio, nós corremos o risco, significa que nós cremos de uma maneira superficial e vazia. O rito ele nos conduz à vida. O rito ele se desdobra e ele desemboca na nossa vida. E ele nos aponta o coração do mistério, como eu venho insistentemente repetindo desde o começo dessa nossa conversa, tá bom? Mas daí nós vamos seguindo. Depois nós podemos lançar algumas pistas, conversas. Você na sua escola, no encontro presencial, pode conversar um pouco sobre o que tem sido trazido nessa conversa, nessa nossa primeira escola virtual. Na segunda aula, o Dom Edmar ele vai explicar, ele explicou e ele mostrou como é que ficou a estrutura do novo missal. Então agora vem uma parte que nos interessa bastante. O novo missal ele está dividido em 3 partes. Então tem uma primeira parte que é próprio do tempo, no meio está o ordinário da missa e na terceira parte está o próprio dos santos. Então pense num sanduíche. Então aqui temos o próprio do tempo, o próprio dos santos e no meio o ordinário da missa. E aí nós podemos compreender o raciocínio espetacular desse bispo, um grande pastor, e a habilidade didática dele, entendendo da seguinte forma essas partes. A primeira parte, que é própria do tempo, ele chamou de ciclo cristológico. Ou seja, é celebrado nos ciclos do Natal, da Páscoa e do tempo comum. Então são os domingos do final de semana. Então, Quaresma, Advento, Epifania. Guarde a Epifania também, que a Epifania teve uma mudança muito interessante, uma solenidade. A solenidade da Epifania ganhou um grande presente. Mas essa primeira parte é o ciclo cristológico, como diz o Dom Edmar. São esses domingos, são os próprios do tempo, né? Natal, Páscoa, tempo comum. E o coração, né? o centro dessa primeira parte, desse ciclo cristológico, é o próprio Cristo. Por isso que se chama ciclo cristológico. Nos memoriais dominicais, nós celebramos o próprio Cristo, que é o coração da nossa fé, que é a razão de nós estarmos nos reunindo todo domingo. Nessa primeira parte do missal nós temos isso. Nós temos o Cristo. Nós temos aquilo que nós aprendemos já sobre ele nos evangelhos e que é feito uma atualização, que é o que o memorial faz conosco, né? Por isso que a missa ela é um memorial. Então a comunidade se reúne
ela contempla esses mistérios que a gente vem compartilhando. E o ápice dessa primeira parte, qual que é? O Tríduo Pascal. Nós sabemos que a festa das festas, nós sabemos que a mãe de todas as liturgias, a mãe de todas as vigílias, é a Vigília Pascal. Então, o tempo, o coração é o Tríduo Pascal. Dele se desdobra e desemboca todos os mistérios que nós celebramos ao longo do ano. A encarnação existe para que ela culmine na Páscoa. O tempo comum nos educa para que culmine na Páscoa. A Quaresma nos prepara para a Páscoa. O Advento nos prepara para a encarnação, que vai culminar na Páscoa. Então, o coração dessa primeira parte é o Tríduo Pascal. E a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as liturgias. Nessa primeira parte, nós temos algumas coisas que mudaram. O que mudou principalmente foi a organização dos formulários para as semanas, como as do Advento. Por exemplo, eu tenho a minha edição antiga. Nós vamos pegar aqui. Nós temos o primeiro domingo do Advento nessa página. Na página seguinte, nós já tínhamos o segundo domingo do Advento. Na nova edição, o que acontece? Nós temos o primeiro domingo do Advento aqui, e daí nós temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado desta primeira semana. Aí nós temos o segundo domingo do Advento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da segunda semana. Então nós não temos só o formulário dominical, mas também nós temos o acréscimo dos formulários próprios para os dias da semana desses domingos do Advento. Então, folha a folha, nós temos um formulário, ou nós temos o formulário do dia. Tudo bem até aqui? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de formulário, nós estamos falando de antífonas e orações de cada celebração, tá bom? Não estamos falando apenas, por exemplo, da liturgia da palavra, ou do prefácio, se tem prefácio próprio ou não. Quando nós falamos de formulário, tem as antífonas e as orações. Pegando essa folha que está aqui como exemplo, que nós estamos conversando sobre o Advento, acabei de dar o exemplo, nós temos a antífona de entrada, a oração do dia, a oração sobre as oferendas, a antífona da comunhão e depois da comunhão. Isso é o formulário. E é essa estrutura e é essa organização que nós temos a cada dia das semanas do Advento. A Quaresma ela tinha alguns dias, já tinha, mas o Advento ganhou isso também, tá bom? Um outro exemplo, né, um outro detalhe que muda desta segunda edição para a terceira edição é a inserção das orações sobre o povo no tempo quaresmal. Essas orações sobre o povo, a Igreja do Brasil ela resgatou da tradição do Missal de Pio V. A tradição do Missal de Pio V tinha essas orações sobre o povo no encerramento das celebrações quaresmais. Então a Igreja resgatou isso do Missal de Pio V e acrescentou nos formulários quaresmais. Então a Quaresma também ganha uma oração sobre o povo, resgatada de Pio V. Isso é muito bonito. Retomando essa ideia, retomando essa lógica estrutural da nossa fé, que é esse tripé, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério. Isso é lindo, porque nós unimos os três, mas especialmente olhamos para a tradição e bebemos do magistério de Pio V, que nós bem sabemos que é extremamente fecundo e que nos influencia até hoje. Acrescentou-se também, pensando nessa primeira parte, nessa questão dos formulários, acrescentou-se um formulário para o dia de Pentecostes. E aí que eu falei que a solenidade da Epifania do Senhor, nós ganhamos um presente, que é o formulário de uma missa da Vigília da Epifania. Nós temos o dia da Epifania, nós temos a solenidade da Epifania, mas a terceira edição do Missal Romano, ele traz um formulário para a missa da Vigília da Epifania. Isso é muito bonito e o texto ficou muito bonito. Eu não tenho o missal físico aqui, como eu falei para vocês. Essa terceira edição eu não tenho física aqui, mas eu já dei uma olhada nos textos
deste formulário para a vigília da Epifania e ficou lindo assim, ficaram lindos os textos, muito bem traduzidos, com palavras muito acertadas e sem perder, como nós já conversamos no começo dessa aula, sem perder o caráter poético, esse caráter artístico que os nossos textos litúrgicos possuem. Um outro detalhe, que também é bem legal, mas aí é uma questão de rubrica. O que são as rubricas? As rubricas são letrinhas vermelhas que aparecem no missal dando algumas indicações. Então, na oração eucarística, ela é cheia de rubrica. Né? Essa edição aqui, que é a primeira edição de Paulo VI, tem aqui exemplos, né? Rubricas que fala para o padre unir as mãos, ou para o padre estender as mãos sobre as oferendas, ou uma rubrica que fala que nas fórmulas que seguem, né, as palavras do Senhor, porque eu tenho aberto aqui as páginas da consagração da primeira oração eucarística, que fala que o padre profira essas orações de consagração de modo claro e audível. Então são indicações para questão prática, né? Como o padre deve fazer, o que ele deve motivar o povo, o que não deve motivar, certo? O que é dele, o que não é. Indicações de páginas, por exemplo, pode-se rezar o prefácio tal, que se encontra na página tal. Então, isso são as rubricas, que são indicações, são as letrinhas miúdas no missal. Se você tiver a oportunidade de tê-lo em mãos e folheá-lo, você vai perceber que são letrinhas menores em vermelho. Então essas são as rubricas no missal. O que acontece que tem na terceira edição de novidade na rubrica, que é muito interessante, foi que o Papa Francisco pediu para que se substituísse na missa da Ceia do Senhor, que é a missa do lava-pés, né, popularmente chamada de lava-pés, nós conhecemos como lava-pés, ele pediu que fosse substituído o termo de homens escolhidos por pessoas escolhidas, né, uma vez que homens e mulheres podem ser convidados para terem os pés lavados, nesse rito que recorda esse gesto de serviço de Jesus. Então é uma curiosidade, é um detalhe muito bonito para vocês verem também o cuidado na tradução, que nós já conversamos sobre isso, sobre o cuidado, sobre a delicadeza nas escolhas, né, nas decisões, na estrutura dos discursos, na estrutura das orações. Vocês podem ver que até nas rubricas existe um cuidado nas indicações, existe um cuidado na hora de construí-las. O Papa pediu, porque antes tinha que os homens escolhidos fossem, daí indica aonde estavam, né, onde deveriam se sentar. Vou abrir aqui para gente ver, já que nós temos em mãos e falamos, né, da comparação. Nós temos a missa vespertina, que é esta missa, e daí nós temos aqui a rubrica, o ponto 6. Na segunda edição do Missal Romano é na página 248. A rubrica fala assim: os homens escolhidos são levados pelos ministros aos bancos preparados em lugar conveniente. Daí fala que o sacerdote retira a casula, se for preciso, aproxima-se de cada um, lava os pés, enxuga os pés e os ministros auxiliam. Esta rubrica, número 6, que eu acabei de indicar, ela troca esse termo. Os homens escolhidos por as pessoas escolhidas são levadas pelos ministros aos bancos. Então, repetindo e reforçando essa questão do cuidado e da delicadeza na escolha e na estruturação desse novo missal, na escolha dos discursos, na escolha dos enunciados, na organização das palavras, dos textos dessa nova tradução. Aí nós vamos para a segunda parte. A primeira parte foi essa própria do tempo, como nós vimos que é o ciclo cristológico, o coração é o Cristo, os mistérios da nossa fé, o tempo comum que nós somos educados, culminando na Páscoa, no Tríduo Pascal, na Vigília Pascal, que é a mãe de todas as missas, e no meio do nosso novo missal nós temos o ordinário. Nesta parte,
que estão as novidades mais significativas. Nós vamos entender e organizar em algumas partes que nos ajudem a clarear a mente e que nós não nos percamos no raciocínio. Primeiro ponto, são os prefácios. Mas antes dos prefácios, eu acho interessante também nós compartilharmos uma questão. O que é o ordinário? O ordinário é aquilo que é uma ordem, é aquilo do rito, que é o comum, que é o cotidiano do rito. Né? O extraordinário é aquele rito que não é o comum. Vamos no português bem claro, podemos chamar o ordinário do arroz e feijão da nossa celebração, do arroz e feijão do nosso rito. E o extraordinário é uma comida diferente que a gente prepara de vez em quando, tá bom? Então, o ordinário é aquilo que é toda a missa daquele jeito. E está no meio da nossa nova edição do Missal Romano, como eu já falei. Então, para organizarmos o nosso raciocínio, nós vamos fazer essas seguintes partes então, tá bom? Vamos seguir por essas partes. Primeiro, os prefácios. O acréscimo dos prefácios dos anjos e de São José, nas festividades de São José. Então, existem alguns prefácios que foram acrescentados que falam sobre os anjos, os santos anjos, os anjos da guarda, e também São José, nas festividades de São José. Então, no dia 19 de março, por exemplo, que é dia de São José, tem um prefácio para São José. No dia 1º de maio, que é dia de São José Operário, tem um prefácio para São José. Então, essa é uma novidade na parte dos prefácios. A segunda novidade é que, nessa edição, haviam 10 prefácios. E daí nós temos, na terceira edição típica, 12 prefácios. Então, eles mantiveram os 10 prefácios dessa edição e acrescentaram mais 12 prefácios na nova edição. Então, nós temos o total hoje, na nova edição do Missal Romano, 22 prefácios, que são essas louvações, né? Que são essas aberturas da oração eucarística, né? Que são as introduções da oração eucarística que sempre vão nos mergulhar no mistério do dia. Então, pegando como exemplo os prefácios de São José, se nós vamos celebrar São José dia 19 de março, que é o dia dele, e usaremos um prefácio para essa festa, nós vamos ser mergulhados, ou nós vamos compartilhar dos mistérios dessa festa. Então, vamos falar de São José Operário, vamos compartilhar os mistérios dessa festa. Tá bom? Então, os prefácios eles têm títulos e que vão nos ajudando a aprofundar o mistério daquela celebração que nós estamos vivendo, ou da festa, ou do santo que nós estamos celebrando também, tá bom? Aí nós seguimos, porque temos os prefácios que abrem as orações eucarísticas, e aí chegamos nas orações eucarísticas. As orações eucarísticas, elas foram inteiramente e de maneira meticulosa revistadas, revisitadas, revisadas e, conforme a necessidade, reescritas, certo? Todas elas têm graficamente marcado o diálogo inicial do prefácio. Nós temos o diálogo inicial. Nós não temos o diálogo na oração eucarística quando ela não tem prefácio, porque existem algumas orações eucarísticas que possuem um prefácio, mas tem outras que não. Então, nós precisamos voltar e escolhermos o prefácio que nós usaremos. Por exemplo, eu tenho aberto aqui o prefácio da Santíssima Eucaristia. O título é Eucaristia, Sacrifício e Sacramento de Cristo. Aqui eu tenho graficamente registrado antes do prefácio. Esse prefácio possui um diálogo inicial, mas para os concelebrantes, quando eles tinham os livros, não possuía. Nessa nova edição, possui para todo mundo. Eu acho que agora ficou claro, né? Todo mundo tem graficamente registrado esse diálogo inicial. E daí depois nós temos a continuação, a sequência das orações eucarísticas, como normalmente nós conhecemos e como já tinha sido registrado nas outras edições, tudo bem? Nós temos também, continuando falando sobre as orações eucarísticas, nós temos a inserção da pessoa de São José nas orações 2
3 e 4. Na oração primeira, eu tenho aqui a edição de Paulo VI, né? A primeira edição da década de 70. Vocês podem ver, não sei se dá para enxergar direito, porque também ele está bem velhinho. Mas nós temos a citação de São José na oração 1. Então, antes do relato, tem uns comunicantes, antes do relato, né, do memorial e das palavras do Senhor, nós temos que veneramos a Virgem Maria e também São José. Aqui também, né, na segunda edição, nós temos que veneramos a Virgem Maria e São José, seu esposo. Na terceira edição, nós temos a inserção da figura de São José, ou a citação, a referência a São José, nas orações 2, 3 e 4. Então, as orações 2, 3 e 4, assim como na primeira, também ganham São José na hora da citação dos santos, tá bom? Isso também é um presente, porque São José é membro, né? É o pai de Cristo, né? O pai adotivo, tem, né? O popularmente chamado de pai adotivo, mas ele tem uma importância muito grande na história da salvação. Para que Cristo tivesse sua família, para que Cristo tivesse uma descendência, e no Evangelho de Mateus nós vamos ver que para que Cristo fosse descendente de Davi, José foi fundamental para que isso acontecesse. Foi fundamental que José aceitasse Maria grávida, que desposasse Maria grávida do Espírito, foi fundamental. Então, nada mais digno do que ele também ser citado na oração eucarística, assim como ela, ele foi um cooperador do mistério da salvação. E nós temos também um outro detalhe, que eu não sei se você sabe, mas o Missal Romano ele possui 3 orações eucarísticas para a missa com crianças, lá na frente. Nós temos, deixa eu ver, nessa edição, a oração, eu acho que está lá aqui na frente, ó. Eu tenho, nessa segunda edição do Missal Romano, na página 1025, você vai ver que tem a oração eucarística 9, a oração eucarística 10, o meu está até grudando para ver como nós usamos bastante essas orações, e a oração eucarística 11, que são para missa com crianças. A nova edição do Missal Romano manteve essas 3 orações, mas trouxe para perto das outras orações também, porque isso daqui está lá para frente. Daí nós vamos ver que a terceira parte ela foi organizada de uma maneira um pouquinho diferente. O grande detalhe que muitas pessoas que amam liturgia, que gostam de estudar liturgia, já perceberam, acho que a primeira missa que os bispos utilizaram foi em Aparecida, e era algo que já vinha sendo trazido por alguns influencers que tinham gravado já falando sobre o missal e tudo mais, foi a questão do relato da paixão, né? A questão do texto da consagração. E isso é muito interessante. E especialmente a oração número 1, que é o cânon romano, ele vai ganhar uma tradição mais fiel à tradução do latim, que ficou como? Ele basicamente fala assim, que ele toma o pão, né, que ele pega o pão nas suas santas e veneráveis mãos, e ele fala, toma e come, isto é o meu corpo dado por você. Né? Não é uma tradução fiel, como eu falei no missal, tudo é mais poético, tudo é mais bonito, mas basicamente é isso, ele pega o pão, toma e come, isto é o meu corpo dado por você. E depois ele fala assim, toma e bebe tudo, porque este cálice é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por você e por muitos, para a remissão dos pecados. É mais fiel, mas ainda assim é uma tradução, então não é uma tradução literal, mas é a tradução mais fiel desse texto latino. Então o Cristo toma em suas santas e veneráveis mãos, coloca esse adjetivo, toma o pão, parte e distribui aos discípulos, dizendo essas palavras, toma e come, toma e bebe tudo, isto é o meu corpo dado por você, isto é meu sangue dado por você. Manteve-se, né, um exemplo de como não é uma tradução literal,
manteve-se o derramado por você e por todos. Na tradução, no original latino, se fosse uma tradução literal, seria por você e por muitos, como eu acabei de falar. Mas ele manteve por você e por todos, né? Ou por vós e por todos, porque a liturgia tem essa formalidade, né? Mas isso é bonito. Isso é bonito porque é uma busca de uma fidelidade a uma tradição e uma tradução que já foi consolidada e que traz uma riqueza muito grande, como eu falei, seja espiritual, seja artística, tá bom? E o início do texto, como eu falei, vai ganhar esses adjetivos de santas e veneráveis. Então vamos adjetivar as mãos do Cristo que toma esse pão, que toma esse cálice, como santas e veneráveis. Isso é muito bonito. O que acontece, né, na questão do relato da paixão, do texto da consagração, né, do memorial, na segunda edição, ele fala que na noite que ia ser entregue, ele toma o pão nas suas mãos, eleva os olhos ao Pai, dá graças, parte o pão e dá aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nesta edição de Paulo VI, a primeira edição, lá quando nós tivemos o encerramento do concílio, ele fala assim: na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão nas suas mãos, elevou os olhos ao Pai, ó, muito parecido, deu graças, partiu, muito parecido, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Você vê que fica até uma coisa meio rimada, né? Vós e vós. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós, que é dado por vós. Na segunda edição, é tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então tem alguns ajustes nessa estrutura, né? Na questão da estrutura verbal, também na disposição do sujeito, nas frases e tudo mais, mas são detalhes que para a gente não são tão relevantes, é só para nós aprofundarmos e para nós compreendermos esses ajustes que aconteceram. Mas aí a nova tradução, ela mantém essa tradução muito semelhante à segunda edição. Quer ver? Eu vou abrir aqui para a gente a tradução do novo missal, da nova edição. Ele vai falar assim: tomou em suas santas e veneráveis mãos. Aonde estamos? Aqui, é isso. Porque o cânon ele tem várias orações antes de chegar na consagração, né, no memorial. Além da adjetivação, como eu já falei, eleva os olhos ao Pai, Todo-Poderoso, também acrescenta um adjetivo a Deus, que nessas edições que antecediam a terceira edição não tinha. Pronuncia a bênção de ação de graças, parte e dá aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Manteve-se da segunda edição. Vocês podem perceber que da primeira para a segunda edição houve uma diferença maior, mas da segunda para a terceira, as palavras do Cristo, como nós já falamos, foram mantidas. As mesmas palavras de uma edição para a outra. O que mudou foi essa introdução da consagração. Tudo bem? Daí eu já volto para esses textos para nós podermos conversar também sobre algumas outras coisas que aconteceram aqui, questão de respostas e tudo mais, certo? Seguimos então. Que da segunda para a terceira, quando nós falamos da oração eucarística, estamos falando da consagração, a grande diferença é a aclamação ao memorial, que é como nós chamamos o mistério da fé. O que acontecia antes? Tanto na primeira quanto na segunda edição, o padre consagrava as espécies eucarísticas, consagrava o pão, consagrava o vinho, depois ele falava: eis o mistério da fé. E o povo respondia as três fórmulas que existiam, né? Que é o anunciamos, que é o todas as vezes, e o Salvador do mundo. Muito bem, nessas duas edições.
Quando nós pegarmos, né, e nós já estamos celebrando desde o advento do ano passado, a partir do novo missal, nós também já percebemos. Cada introdução vai chamar uma resposta diferente. Então, o que vai acontecer? O padre fez o relato da paixão, né, a consagração, fez o memorial, e aí ele vai chamar a aclamação ao memorial. Se ele falar mistério da fé, pode ver que foi tirado o vocativo eis o mistério da fé. Não, é só mistério da fé. Se ele falar mistério da fé, nós respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mas se ele falar mistério da fé e do amor, nós vamos responder, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mais ainda, se ele falar mistério da fé para a salvação do mundo, nós vamos responder, Salvador do mundo, salvai-nos. Eu acho que você conseguiu entender, mas para nós recordarmos é assim. O que ele falar, o que ele introduzir, ou a invocação que ele fizer, ele vai chamar uma resposta diferente. Então nós precisamos estar atentos. Aqui eu abro um parêntese, que outra coisa que está, pode ser que esteja, né, não sei na sua realidade, mas na minha está atrapalhando o povo de entender ainda essas estruturas novas do missal romano, é que muitos dos nossos semanários litúrgicos, né, os livrinhos que vêm com a liturgia da palavra, e alguns livros sugerem já as orações eucarísticas para cada domingo, eles ainda não estão fiéis à nova edição do missal romano. Isso é complicado, porque se a tradução, se a nova edição já foi promulgada e já está sendo usada desde o advento, né, hoje, aqui gravando e conversando com vocês, nós estamos em fevereiro. Se você estiver me assistindo depois, né, estiver assistindo a gente em março, abril, maio, junho, em 2024 ainda, ou seja, 2025, 2026, não sei, eu espero que já tenha sido corrigido, mas agora, aqui, em fevereiro de 2024, eu já vi que há uma dificuldade com relação a isso. Os livrinhos não trazem as respostas corretas. Então, sugere, por exemplo, uma oração eucarística como a 6C, mas não atualiza as respostas conforme a nova edição do Missal Romano. Porque também houve diferenças. Né? Houve acréscimos e houve subtrações. Né? Houve acréscimos e houve subtrações. Daí confunde o povo. Aí o povo fica confundido e é complicado. Porque eu passei por uma experiência assim há pouco tempo. Estava na missa, estava cantando, e eu comprei um livro pequenininho, que é o Rito do Ordinário da Missa com o Povo. Pequenininho mesmo, fininho e pequenininho assim, aonde ele tem as orações eucarísticas conforme a nova tradução, conforme a nova edição. E o padre presidente estava, né, fez todo o relato, a consagração, fez o relato da paixão e chamou a aclamação ao memorial. Chamou entre aspas, você entende quando eu falo isso, né? Chamou a aclamação ao memorial e ele falou mistério da fé. No data show, no projetor, estava a resposta todas as vezes que comemos este pão, que era o que estava no livrinho que as pessoas que preparam o data show tinham em mãos. Daí eu chamei, né, o padre falou mistério da fé, eu respondi anunciamos, porque eu estava com o livrinho, fui, né? E daí depois que eu percebi que a pessoa do data show estava olhando meio torto para mim, daí eu olhei e eu vi que era outra resposta. Mas por quê? Porque tem essa confusão ainda. Então é complicado, porque não dá para responder o que está lá, sendo que a nova edição já está em vigor, sendo que os padres já estão utilizando a nova edição, mas esses livrinhos de semanário litúrgico não atualizam conforme essa nova tradução. Confunde o povo e daí parece que a gente está errado, né? Que eu respondi errado porque o que está no data show é o certo, sendo que na verdade agora aqui na nossa primeira aula da nossa escola virtual você já aprendeu
que dependendo do que o padre falar depois da consagração, é uma aclamação ao memorial que ele está chamando, certo? Recapitulando então para nós avançarmos. Se ele falar mistério da fé, ele chama o Anunciamos Senhor. Se ele falar mistério da fé e do amor, ele chama o Todas as Vezes. Se ele falar mistério da fé para a salvação do mundo, ele chama o Salvador do mundo, salvai-nos. Tá bom? Seguimos então. O que acontece? Vamos lá. Uma questão, um contexto histórico rapidinho para a gente não se perder. O Brasil, ele possui uma autorização da Santa Sé para que as respostas sejam acrescentadas entre as invocações, entre as orações das orações eucarísticas. Então o Brasil ele tem essa licença, por isso que o padre reza a oração e nós respondemos: enviai o vosso Espírito Santo, ou lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Mas originalmente, a oração eucarística número 1, o cânon romano, ele não possui essas respostas. O Brasil, como eu falei, tem essa autorização. Essa primeira edição de Paulo VI, se vocês tiverem a oportunidade de tê-las em mão um dia, vocês vão perceber que não há nenhuma resposta. Então, o cânon romano, o padre segue. A única resposta que tem, que o povo responde, que o povo fala e que há indicação de que o povo responde, é na aclamação ao memorial. Né? As rubricas dizem: em seguida diz, eis o mistério da fé, depois que ele faz a consagração, e o povo aclama. Depois ele segue de braços abertos com toda a oração, e não há nenhuma resposta. O povo vai aclamar só na doxologia, que é o amém que encerra a oração eucarística. Muito bem, nessa primeira edição não tem, tá como é o cânon romano. Na segunda edição nós já temos as respostas, por causa dessa autorização que o Brasil tem. Mas nós temos algumas respostas que elas foram subtraídas e que as orações foram unidas. Então, quando nós estamos na oração eucarística número 1, nós temos algumas invocações antes, né? Nós temos algumas orações e respostas antes da consagração. E algumas respostas, como eu já disse, foram subtraídas. Então, por exemplo, nós temos lá no comecinho, vamos subir aqui, nós temos lá no comecinho, quando o padre segue do Pai de Misericórdia, nesta nova tradução, né, nessa terceira edição do Missal Romano, eles juntaram essas duas primeiras invocações logo depois do santo, na oração número 1. Então o padre reza tudo, desde o Pai de Misericórdia até a fé que receberam dos apóstolos. Ele juntou tudo isso. E daí depois o povo aclama o abençoai nossa oferenda ao Senhor. E daí vem o memento dos vivos. Essa oração tem isso que é muito bonito, que faz o memento dos vivos, que são aqueles que por alguma razão não conseguem estar naquela celebração eucarística, seja por questão de doença, né, por impossibilidade física, mas seja também por impossibilidade espiritual, porque não quer estar, também acontece. Então oramos por todos aqueles que poderiam estar ao redor daquele altar, mas não estão. Isso é muito bonito na oração eucarística número 1. Não se lembram só dos falecidos, mas se lembram também dos vivos, né? Desses doentes especialmente, mas também dessas pessoas que não estão por alguma razão ao redor do altar, como eu já disse. Depois disso tinha uma aclamação, que é lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, e se manteve. Depois ele vem em comunhão com toda a igreja, que é o que eles chamam de infraactionem. Então ele vem, ele fala os santos, ele fala de São José, ele fala dos mártires, ele fala dos apóstolos e mártires e tudo mais. Aqui muda um pouquinho a nossa resposta, porque nós respondíamos em comunhão com toda a igreja que estamos, e na nova edição nós respondemos em comunhão com os vossos santos, vos louvamos. Interessante, né? Houve essa pequena mudança. E daí depois tem os comunicantes próprios, e esses comunicantes próprios, eles são o quê? Eles são para o Natal e Oitava, para a Epifania, para a Páscoa, a Vigília Pascal, a Ascensão do Senhor. Então,
é uma oração que é acrescentada um comunicante próprio daquele dia, daquela celebração, tá bom? E aí tem os comunicantes próprios, normalmente, tudo belezinha do jeito que continua, né? Temos aos domingos. Nessa nova edição tem uma para Pentecostes, né? Também tinha aos domingos, só que não tinha e que foi acrescentado uma aqui. Daí vai o Recebei ao Senhor, né? O padre continua, faz os comunicantes, daí ele faz todos os comunicantes tem aqui, tá, chegamos. Daí ele faz, né, o Recebei com bondade, tudo lá, e ele pula para o Dignai-vos, ó Pai. Né? Para quem não tem o livro, não tem a habilidade, pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente está apresentando aí também para vocês. Daí nós temos o Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar, que é quando ele faz a epíclese, né? Que é quando ele impõe as mãos sobre as espécies do pão e vinho, e ele invoca o Espírito, porque ali ele vai começar a fazer a consagração dessas espécies. Então manteve-se isso, o padre faz a epíclese, só que antes nós respondíamos santificai nossa oferenda ao Senhor, né? Agora nós respondemos enviai o vosso Espírito Santo. Então, nesse começo, antes da consagração, pode ver que houve algumas orações que se uniram, então ficaram um pouquinho mais longas, foram subtraídas algumas respostas do meio dessas orações, juntaram, e que também mudaram algumas aclamações, né? Como essa última, por exemplo, de santificar nossa oferenda ao Senhor para enviar o vosso Espírito Santo. Sobre a consagração a gente já conversou, daí nós seguimos também que essa primeira oração ela tem algumas coisas, porque daí nós temos a mesma coisa que acontece lá no Pai de Misericórdia, como eu falei, acontece logo depois da aclamação ao memorial. O padre junta as duas orações. Ele segue a oração sem a resposta recebei ao Senhor a nossa oferta. Essa resposta ela vai se transformar numa única resposta depois dessas duas orações, e de recebei ela se tornou, melhor dizendo, aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Tá bom? E daí ele vai seguindo também. Nós temos o Espírito nos una num só corpo. É uma oração um pouquinho diferente ali. E daí nós vamos para o memento dos mortos. Nós temos essa nova oração no meio, né, depois da aclamação memorial, uma oração maior, que daí vem o aceitai ao Senhor a nossa oferta, vem mais uma oração, e daí nós temos o memento dos mortos, que aí nós fazemos memória dos nossos falecidos. E ao invés da gente responder lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, na terceira edição nós respondemos concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E ele segue. A última invocação nós não temos mais a resposta concedei-nos o convívio dos eleitos. Ele começa, ele fala dos apóstolos e mártires, e aqui é bonito porque ele vai citando, né, os primeiros, alguns apóstolos e os primeiros, os mártires, onde nós temos, por exemplo, a figura de Santa Luzia, de Santa Cecília, né, que ele cita as mulheres mártires, a oração cita as mulheres mártires, isso é muito bonito. Então, aqui depois dessa oração, nós tínhamos o concedendo o convívio dos eleitos para o padre introduzir a doxologia, né, que é o por Cristo, com Cristo e em Cristo, o encerramento da oração eucarística, a conclusão da oração eucarística. Isso não tem mais. Então o padre ele cita os apóstolos e os mártires e ele já segue. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele faz tudo uma coisa só e a gente só responde com o amém. Nós respondemos com a doxologia, o grande amém. Certo? Então não temos mais esse concedendo-nos o convívio dos eleitos. Basicamente a primeira oração eucarística, e ela serve como exemplo para essa nossa conversa porque ela teve esses ajustes, né, de subtração de algumas aclamações, de reorganização da sua estrutura, de algumas novas orações e algumas novas respostas acrescentadas. Tudo bem? Então nós seguimos. Falamos das orações eucarísticas, especialmente a oração eucarística número 1, né, que é a nossa grande referência para essa conversa hoje. As outras também tiveram alguns ajustes, mas se nós ficássemos estudando oração por oração, nós precisaríamos
de uma escola virtual para cada oração, para a gente poder fazer essa comparação. É muito rudimentar, mas é para que você entenda, mesmo que ainda pareça confuso, como eu já falei, né? Mesmo que ainda seja uma novidade, que parece que está tudo meio anuviado, mas também tudo vai se ajustando conforme nós vamos nos apropriando dessa nova tradução e que nós vamos nos familiarizando, né? Tudo é uma questão de intimidade, de familiaridade com o que nós estamos celebrando e os livros que nos ajudam a celebrar, tá bom? Aí nós vamos para algumas questões, por exemplo, quando nós vamos para o rito da comunhão, encerramos a oração eucarística, vamos para o rito da comunhão. Antes do Pai Nosso, nós ganhamos uma nova introdução, e é uma introdução muito bonita. Por quê? Existe uma reflexão entre alguns liturgistas de que todas as introduções ao Pai Nosso, à oração do Pai Nosso, nenhuma delas trazia a referência ou a questão do povo abrir os braços ou levantar os braços para rezar. Então tinha, né, o padre une, aqui a rubrica fala que o padre une as mãos, ele faz a introdução do Pai Nosso e fala: o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Isso na segunda edição, certo? Na terceira edição nós ganhamos uma introdução que fala isso, que fala que guiado pelo Espírito que ora em nós e que ora por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos. As nossas comunidades já faziam isso, né? Mesmo que a rubrica falasse que só o padre abria os braços, elevava os braços e o povo prosseguia rezando com ele, as nossas comunidades já faziam isso. As pessoas levantavam os braços e rezavam junto com o padre, né? Mas daí nessa terceira edição nós ganhamos essa introdução que fala: elevemos os braços e rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Isso é muito bonito. E é uma introdução belíssima, vocês viram, né? Guiados pelo Espírito que ora em nós e por nós. Ele está em nós, ele está orando dentro de nós, mas ele também está orando por nós, né? Ele que é o Paráclito, ele que é o defensor. Isso é lindo, isso é lindo. E é ele que está nos conduzindo nessa dança que é todo o rito. Porque você pode perceber que o rito, ele é um movimento, ele não é algo estático. Nós temos momento de penitência, de contrição, mas também nós temos momentos de louvor, nós temos momentos de silêncio, nós temos momentos de canto, temos momentos de diálogo, temos momentos de escuta, e o Espírito vai nos conduzindo nessa dança que é toda a ação litúrgica. Mais um detalhe para esse rito da comunhão: o embolismo. O que é o embolismo, Tiago? O embolismo é aquela oração que vem logo depois do Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, né? Um detalhe e uma catequese muito, muito importante. Na liturgia, o Pai Nosso não termina com amém, tá bom? Então a gente vai, o amém, nós sabemos o que significa o amém fala assim seja, eu aceito, mas na liturgia, depois do Pai Nosso, nós não respondemos amém. Por quê? Porque a oração não acaba aí. Vem esse embolismo, que é o que eu estou falando agora. Então terminamos, mas livrai-nos do mal. E o padre prossegue: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Daí nós respondemos: no meio vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele continua uma oração que vai ser concluída no amém. Porque ele vai falar: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, e nós respondemos amém. E daí ele nos deseja a paz, tá bom? Então preste atenção nisso. Na liturgia o Pai Nosso não tem amém, porque esse amém vem depois do embolismo, que é toda essa oração que é acrescentada e que aprofunda e que alarga esse último pedido do Pai Nosso, que é livrai-nos do mal. Este embolismo tem um acréscimo, então acrescenta-se uma frase muito bonita, porque dele vem: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e quando a gente chega no protegidos, antes era protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do Cristo Salvador.
O embolismo ele ganha essa nova frase, linda também, que eu faço questão de ler. E protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. E daí nós respondemos, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá bom? Essa é uma diferença também nesse rito da comunhão. E lembrando, compartilhamos essas novidades, muito interessante, mas o coração desse momento aqui, na nossa conversa, não na ação litúrgica, mas na nossa conversa, o coração é, depois do Pai Nosso na missa, não tem amém, tá bom? Não se esqueça disso. Muito bem, e daí, depois disso tudo, para essa segunda parte, para o ordinário da missa e para essas novas mudanças, houve uma mudança na oração silenciosa que o padre faz. Então o padre ele faz uma oração silenciosa enquanto ele faz a fração do pão, mas isso a nós não é tão importante porque geralmente nós estamos participando desse momento cantando ou rezando o Cordeiro de Deus, tá bom? Eu sei que tá muito legal, eu sei que a gente se empolga conversando aqui, eu e você, eu sei disso, eu sei que a gente gosta de estudar sobre isso, e essas novidades, como eu falei, que nós vamos nos confundindo, e daí a gente precisa voltar, ai meu Deus do céu, onde eu fui, onde que tá a anotação, não sei, me perdi, não, tá tudo certo. Eu sei que tá muito legal, eu sei que tá muito gostoso, mas infelizmente essa nossa primeira aula precisa ficar por aqui, porque senão a gente fica falando e daí fica muita coisa, né? A missa dura cerca de 1 hora e meia, e nós fica falando aqui 3 horas sobre ela. Mas nós não encerramos por aqui. Essa primeira aula nós encerramos por aqui. Entendemos o contexto dessa nova tradução, entendemos a divisão desse novo missal, a estrutura, como foi dividido, mas basicamente nos aprofundamos na primeira e na segunda parte, que é próprio do tempo e o ordinário. Existe a terceira parte que foi citada, que é a própria dos santos, e que ela está reservada para nós conversarmos na próxima aula, tá bom? Eu espero você. Nós nos encontramos na segunda aula sobre o novo missal. Nós falaremos sobre essa terceira parte especificamente, porque nós ganhamos também alguns presentes com essa nova edição, com essa nova tradução do Missal Romano, tá bom? Então Deus abençoe você na sua presença aqui, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, eu gosto muito desse assunto e fico muitíssimo feliz de ter você aqui comigo. Muito obrigado ao secretariado de Itapetininga pelo convite. Eu gostaria de fazer um agradecimento, uma menção também à equipe de comunicação do nosso secretariado. Hoje vocês viram que nós estamos chique, com retorno, com microfone, que eu posso fazer um ASMR aqui com você. E você está vendo que está tudo muito bem equipado, porque nós estamos nos estúdios da rádio, aqui em Tatuí, na central de rádio daqui de Tatuí. Então, obrigado à equipe de comunicação que viabilizou isso, na pessoa do Guilherme. E também estenda, Gui, por gentileza, a Alessandra, nossa querida companheira. Ela é uma entusiasta também desse tipo de conteúdo, dessa produção que nós estamos fazendo, utilizando desse espaço. Agradecer a ela, por favor, porque isso também ajuda na nossa evangelização, né? Nós podemos, claro, que o reino transcende tudo isso, mas nós percebemos a diferença que isso faz na nossa ação evangelizadora, não é mesmo? Então, obrigado, Gui, obrigado à Central de Rádio, obrigado ao Secretariado de Itapetininga pelo convite, obrigado a você que esteve aqui. Não esqueça, nós temos a segunda aula para nós falarmos dessa última parte, tá bom? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.